Olá, turma. Então vamos para mais uma aula de história e com o tema trabalho e emprego, né? Que é o título também da nossa atividade de hoje, tá bom? Então o título aí é trabalho e emprego. Então vamos ler o texto e a partir do texto temos um questionário, um pequeno questionário. Pequeno texto, um pequeno questionário, tá bom? Trabalho e emprego. O trabalho é toda atividade onde o indivíduo usa sua força muscular e sua inteligência. O trabalho remunerado é recente na história da humanidade e é a forma atual para sustentar as pessoas. Para isso, a maioria das pessoas exerce alguma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, o que significa dizer que recebem um determinado valor pelo seu serviço, que é o salário. Dentre as categorias de profissionais estão padeiro, motorista, pedreiro, enfermeiro, gari, professor, advogado, engenheiro, comerciário, doméstica, etc. São alguns exemplos. Então, esse foi o texto, né, que diz, né, sobre o trabalho, né, e o trabalho atualmente está vinculado, né, a alguma atividade, né, que as pessoas realizam, né? A maior parte do trabalho realizado é o trabalho assalariado, que quer dizer que as pessoas trabalham, oferecem, né, sua força de trabalho, né, sua mão de obra, em troca de um salário, geralmente mensal, né, um salário em dinheiro, né, que é o, o trabalho, né, predominante que existe hoje, né, praticamente no mundo inteiro, né? Então, o trabalho remunerado, né, como um todo, né, é recente na história da humanidade e a forma atual para sustentar as pessoas, né? Pois, antigamente, né, tanto na Idade Antiga, né, também existia o trabalho remunerado, né, um trabalho assalariado, né, porém, ele era coexistente, né, ao trabalho escravo, né, na antiguidade. Isso eu estou falando tanto na Europa como no Oriente Médio, né, no Egito, na Mesopotâmia, né, existia também esse trabalho escravo. Na Idade Média, né, principalmente na Europa, existia o trabalho relacionado à servidão, né, ou seja, né, era um trabalho mais rural, né, que os camponeses, né, trabalhavam a terra, né, para si, para o senhor, né, o senhor que era dono das terras, né, e aí ele teria que alugava, né, arrendava essas terras junto ao senhor, né, e a produção, né, agrícola, né, era destinada grande parte a esse senhor das terras, né, como uma forma de pagamento, né, uma forma de aluguel dessas terras, né, além de outros tributos que ele deveria também a esse senhor de terra. Então, eles eram considerados como servos, né, esses camponeses que trabalhavam essas terras, né. Então, uma parte da produção ficava para eles próprios e uma grande parte ficava para esse senhor de terras. Com o tempo, né, isso mais ou menos há 500 anos atrás, né, voltou. O trabalho escravo, na realidade, nunca deixou de existir, né, desde a antiguidade. Porém, ele, assim, na Idade Média, né, ele, principalmente na Europa, ele retrai um pouco e predomina esse trabalho de servidão. Porém, depois da expansão marítima europeia, né, que os europeus chegam, né, ao continente americano, né, expande, né, sua presença junto ao continente africano e e algumas partes do continente asiático, né, ou há novamente a o recrudescimento da escravidão. Então, principalmente aqui no continente americano,
né, e onde está o Brasil, houve o recrudescimento dessa escravidão, tanto a escravidão indígena, né, como a escravidão negro-africana. Então, porém, né, depois, mais ou menos 300 anos atrás, né, começa a industrialização dos países, né, e aí nasce um novo tipo de trabalhador que é o operário, né, o proletário. Então, aí, esses trabalhadores, né, e com o tempo, no decorrer do século XIX, a escravidão vai sendo extinguida, né, em quase todo mundo, e aí o tipo de trabalho é, que predomina, e até hoje é o trabalho remunerado, é o trabalho assalariado, né, onde a maior parte, né. Existe também aqueles trabalhos onde as pessoas trabalham por si só, né, e como os profissionais liberais, né, como os empreendedores, né, os empresários, né, mas o que predomina, né, na maior parte, é o trabalho realizado pelos empregados, né, pelos trabalhadores assalariados, né, trabalha, vende sua força de trabalho, sua mão de obra, ao realizar um serviço, seja para o setor privado ou para o setor público, né, e aí ele ganha, ao final do mês, o seu salário. Então, o trabalho é toda atividade onde o indivíduo usa a força muscular e sua inteligência, né? Quer dizer que alguns trabalham com músculo, vamos dizer assim, né? Usa sua força muscular para trabalhar em obras, né? Na construção civil, né? Na, nos serviços domésticos, né? No caso das domésticas, né? Na limpeza, né? De ruas, como os garis, e outros serviços, né, ademais que usa sua força muscular, né, e também tem aqueles trabalhadores, né, aqueles indivíduos, né, trabalhadores que usam sua inteligência, né, que trabalham com intelecto, né, que é o caso dos professores, né, dos advogados, né, dos engenheiros, né, que usam o intelecto, né, e pode acontecer também de que há trabalhos que usam as duas forças, tanto a muscular como a inteligência, né? Vamos dizer assim, o caso do eletricista, né? Ele usa o seu intelecto, né? E sua força para fazer serviços ou reparos de serviços elétricos, né? Então, lógico que todos, mesmo aquele trabalhador que usa sua força muscular, ele também tem que usar seu intelecto para realizar, né, o trabalho muscular, né? Mas aqui a gente está dividindo, né, só para o que predomina, né? A força muscular em um tipo de serviço e a força da inteligência, a força do intelecto em outros serviços, né? Em outros trabalhos. Então, aí, no segundo parágrafo do texto, listou um pouco as categorias de profissionais, né? Aí vocês viram que existem ínfimas, né? Aqui são só alguns exemplos de categorias de profissionais, né? Aqui só deu exemplo de padeiro, motorista, pedreiro, enfermeiro, gari, professor, advogado, engenheiro, comerciário, doméstico, etc. São alguns exemplos das categorias de trabalhadores, né? Atuais, né? De trabalhadores assalariados, né? Que recebem um salário. Tanto esse salário pode vir receber do empregador ou receber, né, através de uma profissão liberal, né? Por exemplo, um advogado, se ele tiver um escritório de advocacia particular, ele recebe o salário, né, esse salário do cliente, né, o cliente que vai pagar ele, né? E assim, um exemplo de um profissional liberal, né? Mas a maior parte dos trabalhadores são empregados por algum empregador, tanto no serviço público como no serviço privado, tá bom? Então vamos para as questões.